Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Natana. Vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre como o business do parking lot, estacionamento, está se comportando no meio da pandemia. Eu sei que todo mundo fala que agora com a pandemia todo mundo está no mesmo barco, todo mundo está na mesma onda, mas a realidade a gente sabe que é muito diferente, porque a pandemia ela surgiu para alavancar alguns novos negócios e para acabar com outros. E essa frase que está sendo dita, ela tem muito de verdade, né? Porque a realidade era muito diversa entre as empresas, né? E a realidade que a gente fala é de posicionamento no mercado, a realidade de tecnologia, de infraestrutura, de cultura, era bastante diversificada. Então, essa é uma inverdade, né? Pessoal, estão me ouvindo? Estão me vendo? A gente parou de te ver, né, Antônio? A gente tá só te ouvindo. Deixa eu ver se agora. Oi? Não? Deixa eu tentar. Estão só me ouvindo? Tá aparecendo preto a sua tela. Tá. Então, vou começar então compartilhando o material, que aí eu vou conversando e mostrando para vocês. Pode ser? Então, vamos começando. Estão vendo minha tela? Sim, tá dando para ver. Ótimo. Então, pessoal, e aí essa grande verdade, assim, essa realidade que nos chegou sem a gente estar prevendo, ele trouxe vários infinitamentos, né, de negócios. E aí a gente comecei a conversar com o Fábio e a gente trocando ideia sobre como a gente está se adaptando nesse novo cenário e como a minha empresa, que trabalha bastante com ágil, e um mercado que não é comum essa abordagem. Então, só me apresentando rapidamente, meu nome é Natana Fábia Cavalcante, eu trabalho com Agile Transformation, e justamente essa minha pegada de vir para um parking, uma empresa de estacionamento, é um pouco da minha pegada, do meu skill de trabalhar com transformação digital e trabalhar com ágil em empresas que talvez em business que não sejam tão comuns. Eu sou administradora, tenho MBA em engenharia de software e trabalho em projetos e processos e em especial em escritórios, né, de PMO, que já trabalhei no modelo diretivo, suporte e hoje que estão passando pelo modelo de agilidade. Então, já trabalhei em hospitais, lidando com agilidade, fazendo a transformação ágil em hospital, já trabalhei em empresas de grande porte na área de fintech, na área de seguros e hoje eu trabalho no estacionamento. Então, é justamente isso. Como é que uma empresa de estacionamento está conseguindo se adaptar no meio do ágil e como é que no meio da pandemia e como é que a gente conseguiu, por meio da agilidade, transformar um business que a gente nunca pensa que é tecnologia, que pensa que trabalha com agilidade, o estacionamento que é uma indústria bastante arcaica e bastante antiga, né? Então, não é algo que a gente consiga pensar e associar num primeiro momento. E aí eu vim contar um pouquinho dessa história, como é que a gente está no meio dessa pandemia se reinventando e como a gente está, através da agilidade, se reposicionando como uma empresa não só de estacionamento, mas uma empresa tech de mobilidade. Então, como eu falei, hoje a área de estacionamento ela é uma área que tem bastante crescimento, a gente cresce em média 15% por ano, então é um crescimento bastante expressivo. O mercado de estacionamento, ele movimenta mais ou menos 5 bilhões por ano, então é um mercado bastante aquecido. Isso se dá muito em função da urbanização das cidades, né? Então, a tendência é que a gente tenha metrópoles muito grandes. Hoje, a gente tem empresas, tem cidades que são megalópolis, e aí a gente lida com outro cenário, que é a dificuldade de mobilidade nessas cidades.
a gente lida com o problema de muitos carros e poucos lugares para estacionar. Então, a gente tem esses desafios de mobilidade imensos dentro dessas cidades e um crescente motorização no Brasil. O Brasil é um país que ainda tem uma cultura onde as pessoas buscam muito a compra do carro como um meio de ascensão social, de segurança, e também é um meio de facilitar também o transporte, que é muito precário. Então, nós não temos uma rede de transporte pública que facilite tão integrada. Isso favorece a crescente motorização no Brasil. Esse gráfico ele só mostra isso mais de perto, que aí a gente tem essas linhas que mostram desde 2008 até 2018 o crescimento da compra de carro, da motorização. E quando a gente fala motorização, não é só carro, é também automóveis, de moto, etc. Então, a gente tem uma crescente muito grande, em especial no Sudeste, que é essa linha verdinha, que é onde a gente tem São Paulo, né, que é a maior cidade aqui. E aí nós temos as outras também, mas todas estão em crescimento, nenhuma está... Acho que a única que nós temos estanque é a região norte, porque nós temos grandes problemas de mobilidade mesmo, de infraestrutura, mas todas as demais seguem crescendo. E aí a gente lida então com o cenário que a gente tem um business que cresce bastante por ano, um mercado bastante aquecido no Brasil, uma tendência forte de urbanização, inúmeros desafios de mobilidade para essas cidades e um crescimento aí numa linha de tendência de motorização. Então, a área de estacionamentos, o business de estacionamentos é um business bastante interessante de estudo e de investimento. Mas, diante de tudo isso, a gente tem desafios tecnológicos na indústria. Que nem eu falei, nós somos uma indústria bastante antiga, uma indústria bastante arcaica, muitas das vezes, e a gente tem que se transformar, porque o cenário é muito diferente do cenário que antes nós tínhamos, que as pessoas procuravam só um lugar para estacionar. Então, agora nós estamos lidando com uma realidade muito diversa, em especial na pandemia. Que agora, na pandemia, os carros não rodam. Cada um está trabalhando em casa, o home office é uma realidade. Então, a realidade da pandemia, ela veio como um soco para quem está trabalhando com estacionamento. Então, diferente de outro business que não dependem da circulação das pessoas em casa ou na rua, o nosso business é totalmente dependente disso. Então, isso traz para a gente mais desafios tecnológicos para a nossa indústria, mais desafios de adaptação, mais desafios da gente conseguir se reinventar. Então, esse grande desafio da pandemia nos trouxe mais força para a gente agilizar uma mudança e uma transformação do nosso business, né? Então, aqui eu mostro quais são as tendências do setor que a Covid causou, né? O que ela impactou na gente, né? Então, a gente tem impactos de pequeno, curto e médio prazo, aqui já temos isso mapeado. A tendência da economia do Brasil é a gente começar a se recuperar em 2022. Então, nós temos 2 anos aí, que esse ano e o ano que vem, de bastante incerteza desse cenário. A gente teve uma redução do tráfego em 50%. E aí, isso impacta diretamente também nos voos e no tráfego aéreo, que é o outro ponto hub que a gente tem de transporte. Algumas áreas vão sofrer mais com a retomada, que a gente já sabe. Então, a área de viagem, transporte vai demorar a retomar. A área de saúde, com a parte de demanda letiva, né, que são aquelas demandas que são programadas, também é uma área que vai demorar. Todas as ações, todos os serviços que são feitos fora de casa tendem a cair e perder espaço para o digital. Então, a gente tem... Esses são os bastantes impactos que a gente vai ter durante essa crise ainda do Covid. Mas nós temos outras tendências, e tendências bastante positivas, que a indústria do parking sofreu uma disruptura a partir da tecnologia.
Então, é uma oportunidade que a gente vai ter de criar novos serviços, criar novos segmentos, parcerias e tudo isso impulsionado a partir da tecnologia. E aí a gente começa a trabalhar com a questão de uso de dados e data começa uma nova fonte de crescimento para as empresas. Então, a gente começa a trabalhar com data como uma forma de você rentabilizar os estacionamentos, como você rentabilizar os nossos clientes e a gente ter outras fontes de incremento de renda. Então, a gente começa a trabalhar com, não sendo somente parceiros ou clientes dos nossos estacionamentos, mas a gente trabalha em parceria para trabalhar com entendimento de cenário, entendimento de mercado e entendimento de cliente. Então, a área que seria somente estacionamento, a gente começa a se reinventar usando tecnologia e dados. Não é à toa que falo que dados é o novo petróleo. E onde a gente está descobrindo petróleo também é na área de estacionamento. Então, hoje a gente fala ainda uma tendência positiva, é que apesar de a gente, no momento, estar diminuindo com o uso do carro e o tráfego dele nas ruas, a gente tem uma expectativa da área de carros crescer, porque as pessoas vão ficar menos tendenciosas a utilizar o car sharing. Então, a tendência é que o Uber, o 99 e outras formas de car sharing diminuam e a gente comece a trabalhar com o carro de modo as pessoas vão utilizar mais para ir para o trabalho por segurança, por não precisar dividir. Então, isso é outra tendência muito boa para a gente. E ainda assim, nós temos umas tendências de crescimento de uso de carro. Então, isso é muito bom. Então, a tendência também de crescimento das montadoras, a gente tem conversa direto com elas, também depois de 2020, a gente continuar com o crescimento de venda de automóveis, o que favorece bastante a gente também. Então, aqui, gente, a gente vê que a gente foi uma área que a gente foi bastante impactada, mas nós temos grandes tendências também através da crise. Então, aqui a gente, que não está falando, a gente tem uma visão de até os próximos 5 anos, que a gente tem uma aceleração através da tecnologia, e a gente vai ter grandes líderes tecnológicos que vão redefinir o mercado, que é os pequenos que não trabalharem e não se adaptarem com esse tipo de fundamentação, possivelmente eles vão cair e a gente vai vai consolidar e a gente em grandes companhias que trabalham de uma forma diferenciada. Então, isso vale para todos os business, né? Eu acho que mais do que nunca, se o business não se adaptar, se a gente não tiver um business voltado a data, um business voltado a tecnologia e novas formas de se adaptar ao cenário que a gente está mundial, elas estão fadadas a deixarem de existir. Então, a gente tem tendências muito fortes dentro dessa parte. Nós temos tendências de trabalhar com a infraestrutura e locação. A gente tem tendência de trabalhar com muita conectividade e IoT. E aí, a gente trabalha muito com a questão de Smart City, trabalhar com parking spots, com sensores dentro dos estacionamentos, com câmeras, utilizando OCR. Então, a gente trabalha com diversas tecnologias, diversas formas de IoT, para a gente trabalhar com tecnologia, diminuir o custo de mão de obras, diminuir menos pessoas nas ruas. Então, em vez de ter aquele cara na Zona Azul trabalhando passando um papelzinho para você pagar seu estacionamento, a gente tem sensores nas vagas que já você para o seu carro, a gente consegue ver que você parou o carro, associar com uma base de dados que a gente consegue ver que você está ali, passa um carro que tem OCR, vê que a placa tal, de tal pessoa, que já está na nossa base, já faz o pagamento debitado dali, você não precisa ter contato nenhum com ninguém, com nenhum humano. Então, isso é IoT voltado para o parque. A gente trabalha muito, a gente vai ter uma tendência muito grande de estacionamento autônomo, de não precisar de manobrista, com mais trabalhar com Parcais, que é uma tecnologia de OCR, que faz a leitura de carros, de placas dentro do estacionamento. A gente tem uma tendência de ter regulamentações do governo que diminuam as taxas para você aumentar o crescimento de vendas e aumentar
o parking. Então, isso são tendências que a gente tem nos próximos 5 anos que vão ditar muito como essa indústria vai se solidificar. Bom, a gente tem, dentro dessa mobilidade e da mobilidade e da indústria automotiva, várias mudanças. E como eu falei, a parte de automação é muito forte, conectividade é muito forte, de shared mobility também e da parte elétrica. E elas se conversam o tempo inteiro. Então, a gente está falando aqui que a área de mobilidade e a área de indústria automotiva, elas estão inteiramente impactadas pela tecnologia. Então, olha só, hoje nós temos um cenário onde a gente trabalha com conectividade, que eu preciso trabalhar de estar não só no carro, mas um carro conectado com estacionamento, um carro que está conectado com minhas necessidades de compra, um carro que está conectado com minhas necessidades de consumo. E aí, isso como eu facilito isso? Como eu tenho também conectividade com a minha mobilidade? Como eu trabalho com Smart City, eu preciso não só pegar um carro, mas eu preciso, por vezes, pegar uma bike para chegar no meu trabalho, ou chegar na minha casa ou na minha faculdade. Então, nós temos diversas realidades que conversam entre si. A tendência do carro elétrico e do carro autônomo é uma tendência bastante forte. Aqui no Brasil, o carro autônomo, a nossa expectativa é que demore um pouco a chegar, porque a gente tem uma realidade de infraestrutura muito diferente, mas o carro elétrico é uma realidade já presente. E o Shared Mobility já é uma realidade, já é uma realidade, eu acho que praticamente todos os brasileiros urbanos, assim. E então nós temos uma indústria que está mudando bastante. A indústria automotiva de mobilidade está sendo alterada fortemente através das novas tecnologias. Isso faz para que a gente chegue num modelo de mobilidade muito diferente. Então, a gente trabalha hoje, quando a gente pensa em mobilidade, a gente pensa diretamente com Smart City. Porque a minha mobilidade, ela não quer dizer que só comprei um carro e eu vou ter uma mobilidade completa. Muitas vezes eu preciso de pegar vários modais para conseguir chegar no meu destino e eu preciso que isso esteja cada vez mais integrado. Com a integração de Smart City, eu consigo ter maior segurança. Eu tenho designs voltados para a segurança através de carro autônomo, através de áreas de pedestre, de bike. Eu tenho outras formas que não sejam de carro de uso, para metrô, ônibus, bike e assim vários outros modais que favoreçam a minha mobilidade. Eu consigo ser acessível para todos. Então, eu consigo tornar o meu modelo de mobilidade acessível não só para quem tem carro, mas de todas as outras formas também, que eles consigam fazer transitar por esses grandes centros. Eu começo a trabalhar com, como eu falei, com dados. Eu vou trabalhar com dados para conectar todos esses modais e vou conseguir conectar com o meu usuário. Então, eu começo a trabalhar com data e eu começo a gerar dados para entender o comportamento, entender quais são as indústrias que eu preciso fortalecer, para entender quais são as conexões que eu preciso fazer para gerar valor para o meu usuário, que eu consiga afetar a população. E a tecnologia ela é uma ferramenta que vai guiar toda essa conexão, toda essa integração entre as áreas. E aí, nós temos, por fim, chegando a uma integração total da cidade. E aí a gente tem uma tendência muito grande de Smart City para ser trabalhada pelos países, para ter, de fato, uma rede integrada que consiga gerar valor para a nossa comunidade. E aí, como exemplos que a gente tem, né, de negócios de parking alternativos que geram valor e que a gente pode ser mais do que só um parking, somente uma garagem. Então, aqui nós trouxemos alguns exemplos de como isso está sendo feito lá fora e como a gente pode passar de olhar o estacionamento somente para alugar um carro, mas como posso usar esse business para alavancar outros negócios também. Então, por exemplo, eu posso utilizar o meu estacionamento como um modelo de storage para logística.
Então, eu posso, assim como a Manhattan Mini Storage faz nos Estados Unidos, a alocação de estacionamento, de pequenos espaços de estacionamento para colocar o seu estoque, a gente pode utilizar também. A gente tem o veículo de colocar carga elétrica nos veículos elétricos, que é um ponto, né? Porque agora a tendência é que nós temos muito mais carros elétricos, então nós precisamos de pontos de carga elétrica. E isso já está sendo utilizado. A gente pode utilizar como ponto para aluguel de bike, para colocar o Uber, para ele fazer agora, por exemplo, os Uber 99, Cabify, eles estão tendo que fazer a higienização do carro. Um ponto para fazer é nos estacionamentos também. E assim eu utilizar esse ponto como um rideshare hub. Então é um hub para serviços de carro, né? E de mobilidade. E também a Amazon está utilizando como um espaço para facilitar a logística. Então, ela coloca alguns pontos de delivery locker para a pessoa pegar o seu próprio, a sua compra, e a Amazon fazer as entregas mais rápidas. Então, é um modelo de negócio, de marketing diferente, que a Amazon está utilizando e que está bastante facilitando, e é um dos pontos de sucesso da logística da Amazon. Outro ponto legal é a utilização do ponto de estacionamento como dark kitchen. Dark kitchen é você utilizar, pegar um ponto, criar um container, criar toda a estrutura e você mobilizar um espaço para facilitar a entrega, a elaboração e a entrega de alimentos. E isso está sendo um dos pontos bastante utilizados na pandemia, porque facilita bastante a entrega, agiliza a logística e também é um ponto também pode ser de pick-up do seu lanche. Então, aqui nós temos diversos usos que já é realidade lá fora e que são coisas que dificilmente a gente consegue pensar como formas de uso dos estacionamentos aqui no Brasil ainda. E são oportunidades de se reinventar, de sair da zona de conforto e ir para um caminho onde estacionamento é mais do que estacionamento. Então, quando a gente fala isso, a gente vê que mobilidade é muito mais do que somente uma empresa de estacionamento. Então, hoje, a gente vê, começou a se pensar, eu não posso vender mais estacionamento, estamos no meio da pandemia. As pessoas não vão sair para estacionar. E aí, como é que eu vou fazer agora para rentabilizar o meu business? Sendo que eu não vou ter mais carros rodando. Então, a gente pensou, cara, precisamos mudar e ser muito mais do que estacionamento. A gente precisa pensar que nós temos que ser mobilidade. E aí a gente começou a se posicionar logo nas primeiras semanas de pandemia, pensar como a gente pode utilizar os nossos espaços para fazer a melhor entrega de valor para o cliente. Então, rapidamente, eu acho que como várias outras empresas, a gente começou a criar vários serviços também de drive-thru e de drive-in. Então, a gente fez campanhas de doação de brinquedos, de cobertor, cesta básica, produto de higiene. Foram várias campanhas que a gente fez em várias cidades, com vários parceiros, utilizando que a gente tem uma atuação, uma capilaridade nacional. A gente também fez uma parceria de teste de Covid-19. Então, a gente fez uma parceria com laboratórios e com o cliente para que também pudesse ser um ponto seguro para a pessoa fazer o teste, não precisar ir para um laboratório, porque já está cheio de pessoas e que estão sintomáticas e que ali podem ser um ponto de contaminação. Então, no Drive, você consegue fazer o teste e de modo mais seguro, porque só tem você no seu carro. Então, foi feito também essa adequação. E aí, a gente começa a pegar um estacionamento que estava vazio e parado e a gente começa a dar movimentação para esse estacionamento. Outra oportunidade que a gente viu é de fazer a entrega de produtos em shoppings. Então, você entra em contato com a loja, faz a compra, o funcionário da loja combina o horário, o funcionário da loja traz até você no carro e você não precisa sair.
Então, isso também é uma maneira da gente rentabilizar os shoppings que ficaram muitos meses parados. Em algumas cidades ainda estão paradas, outras estão retomando devagarzinho, mas logo quando parou, a gente parou tudo. Eu lembro que a gente tinha o Dia das Mães como um desafio e a gente tinha que correr para que a gente pudesse também falar para os shoppings que, cara, olha só, a gente vai, eu sei que você está parado, mas a gente também pode dar um jeito e se reinventar juntos para que vocês consigam se rentabilizar e a gente consiga dar as mãos e sairmos juntos do outro lado. Então, foi uma forma também que a gente conseguiu se reinventar durante essa pandemia. Outra coisa legal, e eu acho que todo mundo está fazendo agora, e virou a moda, voltamos aos anos 80, é o drive-in, ou drive-in de cinema. Então, a gente utilizou dos estacionamentos em Porto Alegre, e aí a gente fez um drive-in com pipoca, com a área de grande de cinema, um telão, bomboniere, e a gente também proporcionou para o nosso cliente que nos contrata para ser um estacionamento, falar, cara, a gente está entregando um serviço que a gente é muito mais do que um estacionamento. Tá vendo que a gente está conseguindo rentabilizar a gente está conseguindo movimentar, e aí a ideia é que a gente consiga proporcionar o lazer de forma responsável, né, no meio da pandemia. Aqui está o nosso grande carro-chefe, galera. A gente, hoje, tem outras empresas de estacionamentos também que tem isso, mas nós somos a pioneira e até hoje ninguém trabalha com a integração do modo que a gente trabalha dentro dessa central remota de controle. A gente precisava diminuir ao máximo o número de funcionários nos estacionamentos por segurança dos funcionários, dos nossos funcionários e dos clientes. Então, a opção da central remota de controle, ela vem justamente a esse encontro, porque a gente consegue diminuir os gastos operacionais em até 40%. Então, nosso cliente B2B, ele é beneficiado. O nosso cliente final, ele é beneficiado porque ele vai ter mais segurança, porque ele não vai precisar ter contato com humanos. E os nossos funcionários também, eles vão ter menos funcionários nos estacionamentos. O que é isso? É uma central de controle, onde nos nossos estacionamentos a gente consegue fazer processos remotos de abertura e fechamento de cancela, atendimento à distância através do interfone do nosso alto-falante, controle de isenção, desconto, de mensalista. Se você perder um ticket, em menos de 60 segundos a gente entrega um outro ticket para você. Então, a gente consegue fazer isso por meio de um controle de segurança de TV, automação de garagem, a gente consegue falar com você, fazer pagamento em tempo real, iluminação, controle todo central, e tudo isso é um central que fica na nossa matriz. Então, é praticamente uma garagem que a gente consegue controlar de forma remota, e aí você não precisa ter contato com os outros, com mais ninguém, você traz mais segurança para os clientes. E com isso, como eu falei, a gente usa toda essa engrenagem que a gente fez, a gente construiu isso, e nós somos a única empresa de estacionamentos que tem tudo isso de forma integrada em um único sistema. A gente integrou todos os sistemas para que isso fosse possível. E no meio da pandemia, a gente teve que se reinventar mais uma vez. Por quê? Essa primeira estrutura que eu mostrei para vocês, ele exige que você tenha um link dedicado de internet, mais câmera, instalar tudo. E como é que a gente ia fazer isso de modo rápido para todos os estacionamentos do Brasil? Aí a gente começou a pensar no caminho mais fácil. Daí surgiu o CCO Lite, que é uma versão não tão integrada, não tão robusta como a primeira, mas que também traz integração. Eu consigo fazer atendimento básicos à distância, consigo fazer processo de perda de ticket utilizando o WhatsApp Business. Então, aciona por meio do WhatsApp Business e o nosso funcionário, no nosso central, consegue fazer os comandos primários. Então, a gente conseguiu atender no momento de pandemia para deixar nossos funcionários, a maior parte, dentro de casa. A gente conseguiu diminuir os custos dos nossos clientes, que a grande parte de shopping estavam parados, e a gente conseguiu dar mais segurança para os nossos clientes também. Outro ponto legal, a gente começou a pensar, nós somos mais do que um estacionamento, nós somos um hub de mobilidade. Então, por ser um hub de mobilidade, eu vou ter que trabalhar também com outras formas de entrega. Então, a gente começou a trabalhar com Last Mile Delivery. Então, é um apoio logístico para Log, para Lalamob, com outras empresas para entrega de encomenda. Então, a gente começa a trabalhar não só com a logística também. Então, é outro serviço que, principalmente a logística agora, todo mundo está comprando pela internet, está bombando. Então, precisa muito de que seja bastante eficiente. Começou a vender mídia em espaços, então no nosso estacionamento a gente começa a otimizar
também rentabilizar através da mídia, colocando outdoor, colocando placas, luminários, a gente começa a rentabilizar dessa forma também. A gente começa a trabalhar com aluguel de vagas intermediários para locadoras, para outras formas de estacionamento que precisam de um lugar para guardar os carros, para fazer o car sharing deles ou para fazer a locação. E a gente começa a trabalhar, alocar essas vagas também, que é uma maneira da gente rentabilizar nosso pátio. E aí eu começo a trabalhar com uma coisa que foi bastante inusitada para a gente. A gente começou a pensar em como eu posso, já que eu tenho os dados e eu sou uma empresa que trabalha bastante tecnologia, os dados estão comigo. Eu tenho os dados do cliente. Como eu posso rentabilizar e como eu posso usar essa riqueza que eu tenho como uma forma de novos negócios? E aí a gente começou a ver que a gente tinha os dados de quem estaciona o nosso carro, no nosso estacionamento. E que, por vezes, o próprio cliente não sabia. Então, a gente começou um projeto que está em andamento. A gente já está fazendo isso com alguns pilotos, alguns estacionamentos. E a gente vê qual é o cliente que estaciona e faz um entendimento do meu cliente. Qual é o perfil, se ele é homem, se ele é mulher, qual a faixa etária, qual o perfil de compra dele. A gente busca numa base de dados de redes sociais para ver qual o perfil desse cara dentro das redes sociais. E aí eu passo de somente seu estacionamento, eu falo, ei, shopping, eu tô te entregando, te fazer um entendimento do seu cliente que nem você às vezes sabe. E aí eu começo a entender e trabalhar com dado que eu posso utilizar de diversas formas para rentabilizar não só meu negócio, mas o negócio do meu cliente também, que é uma forma de eu trazer um outro serviço e explorar a riqueza de dados para talvez fazer outros negócios e ver outras oportunidades. E aí, já que a gente está falando de estacionamento do futuro, a gente precisa se reinventar para o futuro. E aí a gente, então, começou a investir e está trabalhando em ser não só mais um estacionamento. Então, a gente começou a trabalhar com eletropostos. Hoje nós temos uma parceria com a Volvo, que aí a Volvo usa o nosso estacionamento para os carros elétricos utilizarem, fazerem a carga nos nossos estacionamentos. Então, eu não sou somente um estacionamento, eu sou um lugar de carga também. Eu começo a trabalhar com outros meios de pagamento digitais. Hoje em dia, a gente tem várias carteiras, então, para utilizar PicPay, PagBank, Mercado Pago. Eu acho que a coisa mais difícil é você trabalhar com moedas hoje em dia, com dinheiro. Então, a gente não tem que ter um modelo que utilize isso. Então, quanto mais a gente facilitar o meio de pagamento e tornar ele digital, melhor para o nosso cliente, mais seguro para a gente. E mais fácil também é a jornada dele no estacionamento. Então, hoje nós temos integração com a Mercado Pago e também negociação com outros também. Serviços auto. Eu vou estacionar o carro, não vou ser somente estacionamento. Eu vou ter serviços de carro lá para limpeza, para serviços serviços de básico, de trocar um óleo, calibrar um pneu, fazer outros tipos de serviços de estrutura para o carro, para enquanto meu carro está lá no estacionamento, eu estou provendo para ele outro serviço de auto, né? Parcerias com montadoras. Hoje em dia nós estamos com uma parceria, não posso falar ainda, por um motivo de NDA, não posso falar ainda qual é a montadora, mas nós estamos fechando com montadoras. E nós estamos em projetos para mostrar que a gente não é com montadoras, não é somente um lugar para estacionar, e as montadoras também não são somente um lugar para vender carro. A gente está entrando no posicionamento de Mobility as a Service. Então, você que uma vez pode ser um cliente dessa montadora e não ter carro. Assim como você pode ser um cliente da Paribem e não ter carro. Você pode utilizar outro serviço de mobilidade das duas empresas. E aí a gente está entrando com uma parceria para a gente ter um marketplace junto com essas montadoras, e também os computadores de bordo já vão sair com essa parceria, onde a gente vai prover serviços com parceiros e nossos de facilitar a mobilidade de vocês e ter uma Smart City. Painel de energia solar. Então, a gente tem um parque imenso, a gente tem estacionamentos imensos, com uma extensão muito grande para aproveitar a exposição solar. Por que não utilizar isso como painéis de energia? Então, hoje a gente já tem estacionamento com painel de energia solar,
onde a gente, com isso, contribui com a redução de CO2, reduz os gastos operacionais e a gente, com isso, consegue disponibilizar carregadores elétricos de graça. Então, a gente consegue otimizar para ser outro serviço também. E, por fim, a gente está se posicionando também como bike parking. É um projeto que está em andamento agora, que surgiu na pandemia, porque as bikes estão sendo utilizadas e estão crescendo 50% mês as vendas agora na pandemia, porque é outro meio de transporte que as pessoas estão utilizando para evitar aglomerações. Então, a gente não vai guardar só carro, a gente vai ser um hub de mobilidade. E aí, com isso, a gente está disponibilizando locais para você colocar, estacionar sua bike, ter lugar para fazer manutenção, colocar ela em segurança, um lugar para você guardar seus pertences e você ter um hub de mobilidade. Bom, gente, o estacionamento, ele tem que ser muito mais do que o estacionamento no futuro. Ele tem que ser muito mais, ser um modal de mobilidade. O estacionar vai ser só um detalhe, né? A gente tem muito mais serviços e a gente foi impulsionado a se adequar e trabalhar com agilidade para entregar muito mais valor do que somente um lugar para aguardar carro. É isso, gente. Eu acho que eu estourei meu prazo em 4 minutos, que agora é o prazo de vocês tirarem dúvidas e perguntarem, fiquem à vontade, tá bom? Deixa aqui meu contato. Peço desculpa se eu falei um pouco rápido, porque eu estamos com o tempo apertadinho, porque já começa outra palestra e não posso atrasar meu colega. Então, aqui estão meus contatos, se quiserem, podem me acionar, tirar dúvidas e perguntar nesse tempinho, 5 minutos restantes.